Olá, nono ano. Estarei gravando aqui a correção do PET volume 4. Se você gostou do nosso vídeo, peço que se inscreva no nosso canal. Questão 1 da semana 1. Calcule o volume do paralelepípedo retângulo, sabendo que suas medidas são 7 decímetros de altura, 8 decímetros de comprimento e 9 decímetros de largura. Para calcular, então, o volume de um paralelepípedo retângulo, qualquer tipo de paralelepípedo, a gente multiplica as três dimensões, que é a altura, o comprimento e a largura. Multiplicando, então, 8 vezes 9 vezes 7, temos como resultado 504 decímetros cúbicos. Na questão 2, calcule o volume do prisma triangular, sabendo que a medida de sua altura é 7 decímetros e a área da base é 72 decímetros. Aqui temos que a base são dois triângulos. Para calcular a área da base, como é triângulo, é base vezes altura sobre 2. Porém, aqui ele já deu para a gente o volume, a área dessa base, que é 72 decímetros. Então, para a gente calcular o volume, pegamos a área da base vezes a altura. A área da base temos que é 72 e a altura é 7. Fazendo a multiplicação aqui, encontramos 504 decímetros cúbicos. A questão 3. Calcule o volume de um cilindro medindo 6 metros de altura, cujo diâmetro mede 10 metros. Medidas aproximadas de um tanque de petróleo de uma refinaria de petróleo. Então, aqui temos um cilindro. A base do cilindro é um círculo. E aí, a gente precisa calcular, então, a área do círculo. Então, aqui o volume do cilindro vai ser dado por πr ao quadrado vezes h. O π vale 3,14. O r aqui é o raio do nosso cilindro, desse círculo aqui do cilindro. Lembrando que o diâmetro mede 10. O diâmetro é 2 vezes o raio. Como o diâmetro vale 10, então 10 é igual a 2r. R, então, é 10 dividido por 2. R, então, vale 5 metros. Então, nosso raio vale 5 metros. E o π aqui vale 3,14. E a altura, ele deu que é 6 metros. Fazendo a multiplicação aqui, encontramos, então, como resultado, o volume do cilindro de 471 metros cúbicos. Vamos cogitar agora a semana 2. A semana 2 segue o mesmo raciocínio da semana 1, que é cálculo de volume. Questão 1 da semana 2. Compare os volumes dos dois sólidos A e B desenhados abaixo. Então, aqui temos um paralelepípedo retângulo, dois paralelepípedos retângulos, e temos que comparar aí o volume dos dois. Lembramos da semana 1 que para calcular o volume de um paralelepípedo, multiplicamos as três dimensões. Então, o volume do paralelepípedo A vai ser dado por 3 vezes 2 vezes 4. Encontramos, então, como resultado, 24 metros cúbicos. E o volume do paralelepípedo B é 3,5 vezes 1,5 vezes 5, que encontramos como resultado 26,25 metros cúbicos. Dessa forma, o volume 1 aqui, que é o volume do paralelepípedo A, ele é menor que o volume do paralelepípedo B. O 2 aí, compara os volumes dos dois sólidos A e B desenhados abaixo. Temos aqui dois cilindros. O primeiro cilindro ele tem 3 metros de altura e 22 metros de diâmetro. Então, aqui, para calcular o volume do cilindro, é πr ao quadrado vezes h. O r, lembrando que o r ele mede a metade do diâmetro, então eu vou pegar o diâmetro e vou dividir por 2 e a gente encontra o raio. Então, o raio aqui vai ser 22 dividido por 2, encontramos 11 metros. Então, teremos π vezes
11 ao quadrado vezes 3. 11 ao quadraado dá 121. Encontramos, então, como resultado aqui 363 pi metros cúbicos. Lembramos que pi equivale a aproximadamente 3,14. Pelo cilindro B, temos o diâmetro medindo 60 centímetros e a altura 240 metros. Então, como encontramos o primeiro volume aqui do cilindro em metros cúbicos, vamos transformar essa medida aqui que está em centímetros para metros. Para isso, vamos dividir por 100, porque um metro tem 100 centímetros. Então, isso aqui equivale a 0,6 metros. Novamente, temos o diâmetro. Para encontrar o raio, pegamos o diâmetro, 0,6, e dividimos por 2. Dessa forma, temos que o raio vale 0,3 metros. Calculando, então, aqui, teremos π vezes 0,3, que é o raio ao quadrado, vezes 240. Encontramos, então, 21,6 pi metros cúbicos. Dessa forma, o volume do cilindro A é maior que o volume do cilindro B. Na questão 3, temos um cilindro e um paralelepípedo. O primeiro aí, temos o diâmetro do cilindro valendo 2,2 decímetros e a altura 8 decímetros. Para calcular, então, o volume do cilindro, é πr ao quadrado vezes h, h é a altura. Então, encontraremos π, que vale 3,14, o raio vale 1,1, porque só pegamos aqui o diâmetro e dividir por 2, encontramos 1,1. Então, pegamos 1,1 e elevamos ao quadrado, vezes a altura, que vale 8. Fazendo as contas aí, vamos encontrar 30,3.952 decímetros cúbicos. Esse é o volume do cilindro. Agora, vamos calcular aqui o volume do paralelepípedo. Lembrando o seguinte, o paralelepípedo aqui temos medidas em decímetros, centímetros. No primeiro cilindro, calculamos todos em decímetros. Então, vamos transformar as medidas em decímetros. 80 centímetros equivale a 8 decímetros e 11 centímetros equivale a 1,1 decímetros. Pois bem, então, substituindo aqui, para calcular o volume de um paralelepípedo, multiplicamos as três dimensões. Então, teremos 3,14 vezes 1,1 vezes 8 e encontraremos 27,632 decímetros cúbicos. Portanto, o volume do cilindro é maior que o volume do paralelepípedo. Vamos corrigir, então, agora a semana 3. A semana 3, temos aqui estatísticas, gráficos. Os gráficos fictícios dos exercícios abaixo apresentam erros de leitura. Observa-se com cautelas antes de responder as perguntas. Então, a questão fala o seguinte: de acordo com o gráfico a seguir, qual ano a inflação foi menor? Então, vamos observar aqui o gráfico desenhado e não essas numerações dele. Por quê? Essa numeração aqui, ó, o 9 está correto. Não, 9 aqui está incorreto, ó, aqui seria 10, tá vendo? No gráfico. Aqui, por exemplo, está correto. Aqui parece que está correto, aqui está correto. Então, há alguns erros aqui. A pergunta é, qual ano a inflação foi menor? Então, observando pelo gráfico, o menor ponto do gráfico é esse. Então, em 2003, a inflação foi menor. Então, se o gráfico tivesse feito corretamente, o ano de menor inflação foi em 2003. De acordo com o gráfico abaixo, qual candidato obteve o menor número de votos? Novamente, vamos comparar as barrinhas. Temos aqui, ó, esse erro aqui, que é de 2.000 votos. Mas a gente percebe pelo gráfico que o candidato que teve o menor número de votos foi o candidato F. Então, pelos valores numéricos, foi o candidato E, mas pela barra foi o candidato F.
Qual é a fonte do gráfico abaixo? A fonte é quem fez o gráfico. Então, a fonte aqui é o próprio autor. Então, vamos agora para a próxima semana, semana 4. Semana 4, de acordo com a tabela abaixo, faça um esboço do gráfico de colunas com os resultados de um time de futebol ao longo de 4 anos. Então, aqui temos ano de 2017, o time fez 17 gols. Ano de 2018, o time fez 11 gols. Ano de 2019, o time fez 22 gols. E 2020, 14 gols. Então, aqui é só fazer uma tabela. Em um eixo, vamos colocar o número de gols. E no outro eixo, ano. Aqui, vou colocar aqui agora. Pronto. Então, aqui, gols. E aqui, o ano. Então, em 2017, ele marcou aqui, ó, tá entre 15 e 20, 17 gols. Em 2018, marcou aqui 11 gols. Então, está aqui pouco depois do 10. Em 2019, marcou 22 gols. Está aqui antes do 25 e depois do 20. E em 2020, marcou 14 gols. Está aqui próximo do 15. Então, esse é o gráfico de colunas. O gráfico 2 aí, de acordo com a tabela abaixo, faço um esboço de gráfico de setores, que são resultados de um time de futebol anotados durante 12 partidas. Então, aqui temos derrotas 6, empate 2, vitórias 4. Então, aqui temos um total aqui de 12 partidas. Dessas 12 partidas, foram 6 derrotas, ou seja, a metade do gráfico aqui quer dizer derrotas. Temos aqui uma parte aqui, que é um pouco depois da metade, que equivale a vitórias, e essa porcentagem aqui agora, que equivale a empate. A questão 3 é um gráfico de linhas. De acordo com a tabela abaixo, faça um esboço de gráfico de linhas referente ao consumo de água anotado durante 3 meses. Então, aqui tem o mês de abril, maio e junho de 2021, e os consumos são 680, 778 e 496 metros cúbicos, respectivamente. Então, aqui, em abril, o consumo foi 680, aqui. Em maio, o consumo foi 778, então de 680 eu vou traçar uma linha até 778, uma linha crescente, e de 778 até junho, que foi o consumo de 496, outra linha decrescente. Esse é o gráfico de linhas durante 3 meses. Vamos para a semana 5. Na semana 5, temos agora, então, probabilidade. Uma pessoa gira o ponteiro de uma roleta seguir, em cada parte tem a mesma possibilidade de sair. Determine a probabilidade do ponteiro apontar para a textura azul. Então, temos aqui várias texturas. As texturas temos um total de 12 texturas. Então, essas 12 texturas aqui chamamos de eventos. Então, temos 12 eventos que podemos ter. As texturas azuis temos 1, 2, 3, 4. Então, temos um total de 4. Como queremos as azuis, o que vai ocorrer? A probabilidade, então, será o quê? Quantas texturas azuis temos? 4. De um total de quantas? 12. Então, a probabilidade aqui é 4 em 12. Fazendo a simplificação, encontramos 4 dividido por 4, 1, 12 dividido por 4, 3, 1/3. Dessa forma, temos então 33,3% de chance de sair uma parte azul, uma textura azul.
Um dado e uma moeda são lançados simultaneamente. Qual é a probabilidade de obtenção de coroa e o número 2? Então, vamos lá. Um dado ele tem 6 faces. A chance de sair uma face, qualquer face, é 1 em 6. Então, para sair, aqui no caso, a face 2, vai ser quanto? 1 sexto. Porque é a face 2 que eu quero em 6 faces possíveis. E para sair coroa, uma moeda aqui, ela pode sair cara ou coroa. Ou seja, para sair coroa, é uma face aqui em 2 possíveis. Então, multiplicamos 1 vezes 1, 1, 6 vezes 2, 12. Então, a probabilidade aí de sair o número 2 e coroa é 1 em 12. Fazendo as transformações, encontramos, então, que a porcentagem aqui equivalente é 8,3%. Vocês podem listar aí todos os eventos possíveis. Por exemplo, pode sair o número 1 e cara, pode sair o número 1 e coroa, 2 e cara, 2 e coroa, 3 e cara, 3 e coroa, 4 e cara, 4 e coroa, 5 e cara, 5 e coroa. Vou colocar aqui do cantinho aqui, ó. 6 e cara, 6 e coroa. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 resultados possíveis. Desses 12, o que nós queremos? Que saia 2 e coroa. 2 e coroa. Então, é esse aqui, ó. Então, é 1 em 12. Também é outra forma de calcular. São 3. Uma urna contém 7 bolas, 5 pretas e 2 azuis. Retiram-se 2 bolas da urna, uma em seguida da outra e sem que a primeira tenha sido recolocada. A pergunta é, qual é a probabilidade das 2 serem pretas? Então, o que nós temos? Eu vou retirar a primeira bola. Para retirar a primeira bola, eu vou ter, então, quantas bolas disponíveis na urna? 7. Dessas bolas, quantas que favorecem para mim? Favorecem o quê? Eu tenho que tirar preta. Como temos 5 pretas, então 5 em 7 é favorecida para mim. Então a probabilidade da primeira retirada é 5 em 7. A segunda retirada, o que ocorre? Já não tem mais 7 bolas na urna, porque uma foi retirada. Então sobraram 6 bolas. Se eu tirei uma bola preta, então sobraram quantas bolas pretas para a segunda retirada? 4. Então teremos 4 em 6. Então, a gente faz essa multiplicação, 5 sobre 7 vezes 4 sobre 6, e encontramos aqui 20 sobre 42. 5 vezes 4, 20, 7 vezes 6, 42. Dividindo tudo por 2, encontramos 10 sobre 21. 10 sobre 21 equivale a 47,6%. A semana 6 não tem correção, e assim encerramos então a correção do PET volume 4 do 9º ano.